E hoje o ABC Agora está aqui na Câmara Municipal de Santo André. Vamos falar com o vereador e presidente da Câmara, Pedrinho Bottaro, fazer um resumo do ano de 2021. Boa tarde, vereador, tudo bem? Tudo bem, Odair? Eu quero cumprimentar a todos e aqueles que acompanham o ABC Agora e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com você e também expondo um pouco do nosso trabalho, levando ao público a melhor informação. Pedrinho, para a gente iniciar aqui, a gente sabe que foi um ano complicado, 2021, né? Pandemia, infelizmente, eh, tivemos a perda de 3 vereadores aqui em Santo André, né? Começar um pouquinho pesado, mas como, como lidar com isso? O começo do ano foi um pouco mais complicado, esse em especial 2021, porque nós tivemos uma renovação de boa parte dos vereadores, né, aqui na casa, e na sequência os vereadores vêm com vontade de fazer as suas coisas, de colocar, imprimir nos seus mandatos também aquilo que foi defendido nas campanhas. Então, para a gente, nós iniciamos o ano um pouco mais turbulento, porque inclusive nós estávamos com as sessões suspensas de forma presencial, eram tudo feitas de forma remota e online, né? Então nós começamos o mês de fevereiro, para e passo ali com algumas sessões presenciais apenas, mas logo na sequência a pandemia acentuou e aí nós fizemos online, né? O que ajudou a gente prevenir um pouco a questão da pandemia dentro da Câmara Municipal, porém é evidente que os vereadores continuaram seus trabalhos também na rua, né? Então nós tivemos infelizmente esse episódio triste do falecimento do vereador Jorge Quina, também da vereadora Marilda Brandão e também do Samuel, né, Cadeirante, que são 3 pessoas extraordinárias que a gente teve uma grande tristeza, né? O Samuel, por exemplo, era uma pessoa que mesmo nas sessões virtuais ele vinha aqui na Câmara cuidar da sessão junto comigo. Ele era membro da mesa diretora, era terceiro secretário. Então, por vezes, ele veio aqui me ajudar nos trabalhos da condução da Câmara. Eu, pela graça de Deus, não peguei Covid esse ano. O ano passado eu tive alguns sintomas, mas também não foi nada alarmante. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu conduzir o trabalho, né? Passando esse momento da perda, depois na sequência a gente lá para o meio do ano nós conseguimos já retomar as sessões presenciais de terças e de quinta, né? As de terça a gente voltou, se eu não me engano, acho que foi em maio ou junho, né? Mas aí as duas presenciais e aí nós começamos a abrir a Câmara também para o grande público. Então as pessoas estavam vindo ali com um pouco de restrição para usar o plenário, mas agora nós estamos já com quase 100% dos funcionários já atuando de forma presencial, capacidade do plenário ainda com 80% de ocupação, mas a gente está aí otimista para que não haja nenhum retrocesso, nenhum retorno, né? 2021 acho que é um ano que merece como uma atividade esses dias lá no Bruno Daniel que o senhor falou. Acho que um 2022 tem que ser um ano do afeto, do acolhimento também, né? Na verdade, assim, a gente ressignificar as coisas, né? Tem muita gente que começa na vida, conduz a vida dessa forma, sempre olha o lado negativo, né? E aí, será que 2022 vai ser um ano difícil, complicado? Não, muito pelo contrário. Eu sempre acredito daí que a gente precisa profetizar coisas boas. Então dizer, olha, não, vai ser um ano extraordinário. Nós vamos ressignificar tudo isso que aconteceu até um determinado momento de 2021 para ser um ano melhor. E aí, de aproximação das pessoas, de mais carinho e também de empatia, de se colocar no lugar do outro, porque teve muitas pessoas que tiveram perdas, desde presenças físicas até luto porque fecharam suas empresas, porque sofreram demissões ou porque caiu muito a renda mensal e aí começaram a passar dificuldades dentro de casa. Então são muitos lutos que nós temos na sociedade e sem contar também todo o prejuízo mental, né? Porque eu não tenho dúvidas que todas as pessoas foram afetadas, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas todas foram afetadas na sua inteligência emocional mesmo, porque a gente mesmo, nós estamos no final do ano e você vê as pessoas ali correndo, querendo fazer as coisas rapidamente, como se fosse acabar o mundo,
né? Mas é também reflexo desse ano que nós ficamos parados aí, em termos de parados não, né? Acho que todo mundo ficou movimentando, mas assim, parados em termos de poder realizar algumas coisas. Falar um pouquinho da Câmara. Economia, né, fez um bom corte e conseguiu fazer, está conseguindo fazer uma devolução significativa, né? Ganhou um prêmio, Câmara Municipal ganhou um prêmio agora, o senhor foi a Brasília, né? Fala um pouquinho desse prêmio, fala um pouquinho dessa economia no Legislativo. Bom, primeiro que é um processo, né? A economia hoje, e não tenho dúvidas que vai ser maior ainda nos próximos anos, porque assim, daí sempre que você faz um grande investimento objetivando a economia e o aproveitamento melhor dos recursos, eu acho que isso gera no futuro, um retorno muito maior. Então, nós, por exemplo, em 2019, 2020, todos sabem, nós passamos por algumas mudanças dentro da Câmara. Eu posso apontar para você 3 mudanças significativas, assim, em resumo, né, substancial. Primeiro, a reforma da Câmara, que ficou muito mais moderna. Nós substituímos todos os equipamentos de ar-condicionado por sistema de ar-condicionado central e por iluminação em LED. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, a tendência é você ir economizando ao longo do tempo, porque não é de uma hora para outra, né? Então você vai ressignificando isso. Aquela dívida, aquele custo que nós tínhamos. Então o custo com energia elétrica caiu bastante aqui dentro da Câmara Municipal. Nós também introduzimos um sistema virtual de processos. Então hoje o sistema é digital, nós temos aí a economia com material gráfico, material de escritório, e aí eu fui diretamente conversar com o departamento que cuida dessas áreas, e aí pedir, olha, tem alguns documentos que a gente não vai mais mandar imprimir em gráfica, tem alguns documentos, por exemplo, papel timbrado. Hoje em dia, quem contrata papel timbrado, né? Antigamente utilizava para você usar como bloco ou você usar numa máquina de escrever, mas hoje você imprime muitas vezes numa impressora já com o logotipo, logomarca da instituição, e a gente tem evitado fazer essas impressões. Então não tem por que eu contratar numa gráfica como era antes. Então mesmo pastas, arquivos de gráficas com papel timbrado. Então a gente tem feito bastante alterações, né? Isso reduziu também o consumo de material de escritório e também apresentou resultado na economia. E aí nós vemos ao longo do tempo outras coisas que foram importantes dentro desse processo, né? E a gente quer em 2022 fazer muito mais. Por quê? Porque em 2022 eu preciso de repente colocar um novo sistema de energia aqui dentro, por exemplo, a energia solar é uma das coisas que nós já estamos em estudo, né? Eu quero também fazer uma substituição da frota dos nossos carros por aluguel para também buscar o caráter de economicidade e às vezes pode apresentar nem tanto no quantitativo, no valor do contrato, mas se eu trocar hoje 6, 7 contratos que nós temos de manutenção do carro, de pneu, de frota, de combustível, de PVA, de seguro, tudo que a Câmara paga, se eu trocar todos esses contratos por apenas um contrato de aluguel, já ajuda muito porque eu estou economizando no erário, né? E aí é o terceiro aspecto da economia que nós tivemos também. Por quê? Porque nós conseguimos economizar, inclusive, com horas das pessoas, com hora do pessoal. Então nós tínhamos horas extras, pagava-se as pessoas para poder ocupar um horário a mais, então nós cortamos e otimizamos esse tempo. Então hoje essas pessoas, por exemplo, que vão cuidar da frota, vão cuidar de menos processos. E aí é onde a gente fala, poxa, mas o que ganha a Câmara? Ganha também na produtividade, porque hoje você ser assertivo, no sentido de objetivo direto dentro da administração pública, é você desburocratizá-la, né? E aí nós vamos estar realmente ocupando outros índices aí, patamar de avaliação. Então, tudo isso, Odair, com certeza gerou para o Pedrinho Bottaro como vereador e como presidente da Câmara por 2 vezes, fui reeleito esse ano presidente da Câmara, é a segunda vez, como um bom gestor público. Então eu fui a Brasília semana passada receber esse título
né, numa grande homenagem que houve lá no Congresso Nacional, e foi um negócio muito legal porque é uma honraria pelo trabalho que a gente tem feito. Eu sempre digo, não é do Pedrinho apenas, é de um time. Eu acho que os vereadores, por sua vez, também aceitam bastante quando a gente tem algumas mudanças drásticas a fazer aqui na Câmara. O próprio time de colaboradores, desde encarregados, gerentes, diretores, a equipe do meu mandato aqui também, as pessoas em cargo de confiança, as pessoas em cargo efetivo, enfim, todos aqueles que realmente querem que a cidade tenha ainda mais frutos. Então, eu tenho certeza que talvez assim, se nós colocarmos energia solar, daí talvez não vai, no primeiro ano, você vai gastar com a implementação, mas você vai economizar nos próximos, né? Então é uma economia ao longo do tempo. Então vai acontecer de uma medida que às vezes você faz hoje, você vai colher o fruto apenas amanhã. Mas tudo bem, a semente está hoje na nossa mão para a gente arar a terra e fazer. Trabalhar como estadista. Exatamente. Né? Em alguns vídeos que o senhor publicou lá, em Brasília, teve outras conversas lá. O que a população pode esperar dessa visita lá também? Foi interessante porque eu aproveitei a agenda para visitar alguns deputados, alguns senadores, entre eles o senador, por exemplo, José Aníbal, que é do meu partido. Também tem uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, que é o deputado Luiz Bassuma. Eu estive lá em contato com ele. Hoje ele trabalha com o senador Eduardo Girão, né? Ele trabalha principalmente a questão da defesa da vida, então foi uma das pautas que eu tratei com ele. Também com o deputado Diego Garcia, de Curitiba. Ele é ligado à Renovação Carismática Católica lá em Curitiba, que é um movimento que eu participo aqui no Grande ABC. Então também estive visitando ele para conversar sobre esse mesmo tema. Também nós implementamos este ano na Câmara Municipal a Procuradoria da Mulher, né? E aí agora estamos inclusive completando um ano da Escola do Legislativo, o vereador José Nancy. E a Procuradoria, eu estive lá com a procuradora, a doutora Tereza Neumann, ela que é do PSDB de Alagoas, e uma deputada brilhante, assim, relatando muito o trabalho que tem feito lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, com a Procuradoria da Mulher. Então uma expertise que eu trouxe para cá também. Além disso, participei de outras pautas, como com a secretária da Educação, a professora Cleide Wauabi de Boquicho, falando a respeito da importância da aplicação dos 25% da educação. Isso na reunião que houve na Frente Nacional dos Prefeitos. E também conversei com alguns deputados sobre um possível subsídio financeiro para o transporte público, né? Então, de repente que o governo federal consiga editar uma medida provisória para que o ano que vem não tenha o aumento de tarifas, pelo contrário, que também haja subsídio para os transportadores, transportador público, justamente objetivando aí, aumentou o combustível, aumentou o diesel, aumentou todo o material, pneu, tudo que é depreciável, né? Aumentou os custos. Então, para que esse custo não seja repassado para a população, a gente foi também pedir que os deputados e os senadores trabalhem essa questão junto ao governo federal. Só voltando um pouquinho, que eu deixei passar, foi votado esse ano aqui a questão de aumento de vereadores. A gente sabe que a cidade comporta mais vereadores pela população, né? E o Ministério Público permite isso, né? Como que está isso daí? Como vai onerar a Câmara Municipal? Na verdade é uma lei federal, né? E a Câmara Municipal, alguns vereadores optaram por aderir a essa lei. Então, já em várias cidades do Brasil, ela já está em implementação. No Grande ABC inteiro foi feito isso, menos em Santo André, numa ocasião que os vereadores decidiram naquele momento não fazer. O projeto foi colocado em votação, eu votei contra, porque eu venho nessa política de economia de recursos. Então, apesar de que eu sei também que você tendo um número maior de vereadores, você atende mais a população, tendo 6 vereadores a mais que vão trabalhar atendendo a cidade, você vai ramificar ainda mais a presença da Câmara Municipal nos bairros. Então, eu acho que isso é importantíssimo, né, para dentro do espaço democrático de direito. Porém, eu optei, né, deixei claro isso aos vereadores, que meu voto seria não,
né, por essa lógica, essa justificativa da economia de recurso. Esse ano nós também reduzimos o número de cargos comissionados de 9 para 8, então já efetivamente estamos com 8 assessores na casa, e isso também impacta diretamente na diminuição do custo da folha, né? E agora, essa lei dos 27 vereadores vai valer apenas para 2024, 2025, aliás. Então a eleição em 24, a partir de 2025, a Câmara deixa de ter 21 vereadores e passa para 27. E a partir do ano que vem, aliás, de 2023, todos os cargos comissionados mudou-se a escolaridade também por exigência do Ministério Público e do Tribunal de Contas para que houvesse maior qualificação, né? Então aumentou o nível da escolaridade, todos para o segundo, para o superior completo. Então é importante que a gente tenha algumas conquistas, né? Objetivando a melhor utilização do recurso. O que eu sempre falo, Odair, eu sempre defendo o seguinte: você ser um bom gestor não é só economizar recursos, que nós estamos agora, vamos devolver para o Executivo cerca de 23 milhões, né? Ainda está calculando, nós já anunciamos uma parte de 21 milhões, mas a gente está calculando ainda para que esse valor aumente, mas o prefeito vai utilizar esse recurso para outras áreas da prefeitura, né? Porém, você ser bom também gestor é você utilizar bem o erário. Então, o ano que vem talvez não devolva muito como foi esse ano, né? Esse ano a devolução foi a maior, então foi a maior em 6 anos, né? Nos últimos 6 anos foi a maior. O ano que vem talvez não tenha muito, mas eu tenho certeza que vai ter bastante investimentos e o dinheiro vai ser bem aplicado para que no futuro a gente tenha essa diminuição também a par e passo e ao longo do tempo. Então é isso, eu acho que tem muitas coisas que precisam ser feitas no ano de 2022, né? Como, por exemplo, quesito de segurança. Então, Pedrinho, mas você investiu num prédio novo, está excelente, beleza, mas eu preciso manter agora isso. Se eu não tomar cuidado, se eu não colocar sistema de monitoramento, se eu não tomar cuidado daquele patrimônio, o valor investido ele vai ser depreciado pelo mau uso, talvez, ou por um assalto, enfim, por qualquer coisa que aconteça, vai ser mal utilizado e aí no futuro vai ter que ser investido novamente todo o recurso que já foi, né? Então, por isso que é o momento da gente realmente rever todas essas coisas. A Câmara também aderiu ao Programa Nacional Anticorrupção, né? Fala um pouquinho pra gente também. Foi um passo importante isso e agradeço você ter citado isso, porque quase a gente não divulgou, né? É um sistema também falado pelo TCU, também, aliás, é utilizado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e aí exige da Câmara Municipal um pouco mais de regras e mais detalhamento a respeito daquilo tudo que está sendo feito. Então, maior número de documentos, maior número de detalhes. Eu disse o seguinte: a lupa aumentou, né? Você tem um processo ali, a lupa aumentou. Eu já estava fazendo isso, a lupa já estava aumentando quando a gente começou a colocar meios de comunicação aqui que deram mais visibilidade para a Câmara. Nós colocamos Instagram, aumentamos o uso do Facebook, criamos o canal do YouTube, transmitindo as sessões essencialmente ao vivo também pelo YouTube. Então, começou a dar mais visibilidade para a Câmara, maior transparência, também para a população que possui deficiência auditiva. Então hoje a população vem aqui assistir às sessões porque nós temos a tradução, a interpretação, na verdade, na linguagem brasileira de sinais e também no site da Câmara. Então hoje nós estamos mostrando mais a Câmara Municipal. Agora, para os órgãos reguladores também isso vai aumentar. Então a gente com esse sistema agora está aumentando mais. Outra coisa que a gente observa o senhor recepcionar crianças de escolas aqui na Câmara, né? Porque eu acho que o momento que a gente vive da política no país, eu acho que é muito importante, já desde pequeno, a gente começar a entender também um pouquinho. Que eu acho que, se eu pegar na minha época, faltou um pouquinho isso daí, né? A questão política, não é política partidária, né? É mostrar o funcionamento. Como que para fazer isso acontecer, Odair, assim, diretamente você tem que estar enraizado isso no coração. Porque hoje nós vemos aí na internet ocupando um espaço, a internet ocupando um espaço, pessoas que estão aí fazendo fla-flu sempre, né? Esse contra aquele, seja raça, seja ideologia, seja religião, time de futebol, enfim.
Eu acho que também aquela premissa de que religião, futebol, tem mais alguma coisa aí que não se discute, né? Eu acho que também não é verdade isso, né? Religião, política e futebol, exatamente, as três coisas não se discute. Não, eu acho que se discute sim, né? Se discute. Eu acho que a gente precisa levar informação para as pessoas, eu preciso ouvir aquilo que você pensa e você ouve aquilo que eu penso e a gente vê o que de fato é um fator aí em comum do nosso pensamento. Quem sabe disso a gente consegue extrair alguma coisa razoável, bom e um novo entendimento. Então, eu sempre pensei nisso. Então, a Câmara Municipal para mim sempre foi um espaço aberto para esse diálogo. Quando eu era líder do governo Paulo Serra, eu fiz isso acontecer, né? Depois, na presidência da Câmara, de igual forma com os demais partidos, seja de oposição ou situação. E agora abrindo as portas também para figuras públicas, como por exemplo, nós tivemos aqui figuras emblemáticas do PSOL, por exemplo, recebemos aqui pessoas de vários partidos políticos, do PT, enfim, e eu não tenho dificuldade nenhuma de tratar isso, porque muito pelo contrário, né? Eu tenho satisfação em saber que essas pessoas aqui serão sempre bem acolhidas. Agora, pode acontecer de nem sempre o seu pensamento vai ser seguido por aquilo que eu vou fazer também, né? O seu pensamento não é o mesmo que o meu, mas o respeito e o diálogo sempre vai haver. Então eu acho que isso é salutar. E aí, de igual forma, a gente está trazendo as crianças para cá também, já é um projeto que eu faço desde o início da presidência, trazendo as crianças para visitar, para conhecer. Eu fui mini vice-prefeito do parquinho do clube, do 1º de Maio Futebol Clube, então ali eu tenho certeza que já despertou muito esse senso coletivo de olhar para o outro. Eu recebi aqui ontem uma escola e as crianças entregaram umas cartinhas escritas e não foi para o Papai Noel. Foram as cartinhas escritas para o outro pai, né, que é o prefeito Paulo Serra, que aqui é o pai da cidade, mas que está tomando conta da cidade, né, pai no sentido de tomar conta, de cuidado. Então, nós vamos colocar alguns pedidos feitos pelas crianças lá, e é legal por elas acreditarem. E eu faço questão de levar isso a ele, de conversar, porque, Odair, a criança também precisa sentir que aquele pedido dela chegou. Eu tenho ido em algumas escolas e eu tenho dito muito isso. Outro dia eu falei aqui na tribuna que eu visitei uma outra escola também particular, e a criança sentir que ela está fazendo parte de um todo, né? Dizer para os pais, então no próprio Instagram, Facebook, as pessoas comentam, poxa, que legal, tal, mas sempre isso. Não em nenhum momento no sentido de impor qualquer pensamento, seja religioso, seja partidário, muito pelo contrário. Eu não cito partido político, não cito religião, não falo nem o meu partido, né? Não falo nenhum ídolo, né? Eu acho que é um tipo de política que eu aprendi muito com o Bruno Covas, que foi um grande parceiro, pessoa que está aí o retrato dele aqui na minha sala, mas que esse ano nós o perdemos também, infelizmente, sentimos muito por isso, mas é uma escola que eu quero que fique eternizada aí, por isso da escola Vereador José Nance, porque eu quero intensificar ainda mais. Inclusive, vale lembrar que nós estamos aqui em plena atividade. No próximo dia 21 de dezembro, nós teremos aí uma aula ministrada por um professor doutor Vander, lá da Faculdade Fundação Santo André, né, uma parceria que nós estamos fazendo com várias universidades. Nesse dia nós vamos inaugurar o auditório da Câmara Municipal com um novo espaço totalmente revitalizado, mais acessível para a população, mas ao mesmo tempo nós teremos uma aula do Dr. Vander pela Escola do Legislativo falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que todas as administrações vão ter que fazer a partir de agora até então. Já para a gente começar aí, finalizando, falou em partido político, esse ano aqui, mês passado, teve prévias do PSDB, que teve alguns problemas, né? Porém, acho que já foram resolvidos. Como você enxerga, o senhor enxerga eleições 2022? Fato que eu acho que o espaço democrático permite isso, né? Você defender até o limite as suas ideias, né? Eu fiquei um pouco chateado, confesso para você, não pela divisão que houve no partido, mas pela agressão que houve da própria militância. Então, se você é do fulano, eu xingo. Se você é do ciclano, é o outro que me xinga. Então, é muito ruim isso, porque quando você fala de pensar no Brasil, e o governador Eduardo Leite defendia muito essa questão,
Você pensar no Brasil é isso. É você fazer a política com amor, com carinho, com vontade de pensar no coletivo e não apenas na sua raiz principal, no seu ego, na sua vontade individual, né? Muito pelo contrário. Então, eu acho que é uma questão muito positiva, é um processo muito salutar, porém agora é a hora de juntar as forças também. A eleição está aí, eu tenho certeza que o governador João Dória vai fazer um bom mandato propositivo, apresentando uma boa campanha propositiva, apresentando suas propostas também, e é o momento do PSDB se juntar para poder defender as bandeiras e aquilo que esse coletivo então vai nortear para o país. Presidente, para a gente finalizar, que o tempo eu sei que está corrido, eu gostaria das suas considerações finais, se a gente deixou de passar alguma coisa aqui, por gentileza. Odair, quero imensamente mais uma vez agradecer a você, dizer para as pessoas que estão nos assistindo, acompanhar as minhas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. Eu tenho dedicado bastante a divulgar os nossos trabalhos, né? Mas sobretudo de ouvir as pessoas. Tenho atuado também nas ruas, porque a presidência ela ingesta bastante a gente, você fica muito preso dentro da casa, tendo que resolver muito problema interno. Mas eu também gosto muito de participar da minha religião cristã, da gente poder ir participar, estar com as pessoas em oração, também da gente ir na rua através do nosso gabinete móvel, conversar, dialogar com as pessoas. Então, isso é muito positivo. Então, a mensagem que eu quero deixar é para que todos possam ressignificar esse ano 2021, não se lamentar. Por mais que nós tenhamos tido dificuldades, não fique se lamentando. Apenas sonhe com o futuro, acredite em você, trabalhe para isso. Ore também pedindo a intercessão de Deus e eu tenho certeza absoluta que Ele vai também prover muitas bênçãos e graças na vida de cada um e cada uma. E aqui a gente está à disposição na Câmara Municipal para poder fazer ainda melhor em 2022. Eu creio muito que Deus colocou na minha vida, Odair, uma missão. A missão é de fazer daqui um sacerdócio. E aí, se for para mais tantos anos, ou se for para ocupar outros cargos, né? Mas desde que seja, não o poder pelo poder, mas desde que seja espaços onde a gente possa abençoar mais pessoas e fazer fazer mais pelas pessoas e maior em termos de quantidade e qualidade aí para toda a nossa gente. Então, valeu, obrigado. Quer saber as principais notícias? Acesse www.abcagora.com.br.